Eu tenho algumas perguntas bem precisas para fazer para todos vocês, mas a nossa repórter Ana Flávia, ela entrevistou uma pessoa que passou por esse processo de mutilação, que aconteceu isso com ela, a pessoa não quis se identificar, inclusive, teve sua identidade reservada pela nossa equipe da Rede Super. A gente vai conferir essa matéria, essa reportagem, e a gente volta então para fazer essas perguntas. Okay. A gente percebeu que o tema é seríssimo, então você que está nos assistindo e conhece alguém que tem esses traços ou que você já sabe que está aí utilizando da automutilação para esse fim que a doutora colocou, chame para assistir o programa agora, porque com certeza o Clínica da Alma vem não só para mostrar o problema, mas sempre para trazer a solução. Essa é a nossa ideia. Vamos assistir a reportagem e a gente volta comentando. Então, como que você começou a se automutilar? Eu comecei aos 17 anos, quando eu descobri, veio à tona na minha infância coisas que tinham acontecido comigo, e eu comecei a me mutilar para aliviar a tensão interna. Eu fiquei 10 anos guardando tudo, e aí veio tudo à tona, e aí eu comecei a me mutilar. E como que era essa mutilação? Eu pegava coisas que podiam esquentar e queimava minha pele, aí eu via a bolha, arrancava a pele, infeccionava e eu via cicatriz formando. E você ficou nesse processo durante quanto tempo? Durante 17 anos. E quando foi que você percebeu que não era, que você precisava de uma ajuda? Quando eu não tinha mais controle sobre as queimaduras. Tudo eu me recorria às queimaduras, tudo para mim era motivo de dor. Estava emocionalmente muito frágil. Então tudo era motivo para me queimar. Nada me fazia, as conversas com as pessoas, o próprio Deus, assim, nada me convencia a parar de fazer. E como que era? Eram muitas vezes por dia? Era diariamente? Como que era isso? Não, eu fazia uma vez no dia e fazia para durar bastante, assim, as queimaduras, para as cicatrizes demorarem a cicatrizarem. Então ficavam um longo tempo. Só que para as pessoas não verem, eu escondia com luvas. Eu usava luvas para as pessoas não verem. Entendi. E te dava prazer quando você fazia, quando você acompanhava todo esse processo? Era um prazer mórbido, né? Mas eu sentia prazer sim. Depois de sentir a dor de colocar para fora o que eu estava sentindo, a dor que eu estava sentindo, eu sentia alívio. Não sei se é prazer, pode ser alívio, a palavra alívio. Mas era um alívio no momento que você se mutilava, depois acompanhando cada fase daquela queimadura? Não, depois, porque doía muito, né? Então é insano. Você procura uma coisa que dói muito. E depois eu sentia alívio. Eu sentia alívio depois que acabava o processo, quando começava a cicatrização, que eu sentia alívio. Então também não era uma coisa imediata, levava uns dias o processo, né? E quando você procurou ajuda, quem que você procurou? Como é que foi isso? Eu procurei ajuda nos meus amigos, os meus verdadeiros amigos que me trazem para perto de Deus. Não aqueles que não me traziam, porque os que só viam e falavam, não faz isso não me convencia nada. Aqueles que falavam para mim, para eu não fazer porque Deus estava olhando, Deus estava seguindo, Deus estava me acompanhando, que Deus estava comigo, esses sim me traziam para perto de Deus, esses me ajudavam. Como que era seu contato com Deus na hora que você ia fazer? Você sentia que Deus te barrava de não fazer aquilo de alguma forma? Muitas vezes parecia que Deus não existia. Muitas vezes parecia que Deus estava ali olhando para mim. Muitas vezes eu telefonava para amigos para no exato momento não fazer. E eu tive uma experiência que Deus me deu uma visão dele colocar o antebraço no meu antebraço e falar, se você quer ver alguma cicatriz, olha para minha mão. Olha para minha cicatriz. E isso por muito tempo foi um alento para mim, para eu não fazer. Agora tem quanto tempo que você não faz? Eu tenho 1 ano e meio. E como que você se sente hoje sem fazer? Eu me sinto liberta. Parece que era uma fraqueza que eu fui livre dela.
Hoje eu resolvo meus problemas com mais maturidade, emocionalmente, porque não é racional se machucar. Não é racional, nada no processo é racional. Sentir dor não é racional, ter alívio não é racional. Então hoje eu resolvo meus problemas conversando com outras pessoas, conversando com o próprio Deus. Eu amadureci, né? Se por acaso alguém que estiver assistindo a gente ou alguém que você encontre que esteja passando por uma situação como essa, o que você aconselharia para a pessoa parar de fazer? Lembra da dor que Deus passou, porque Ele já passou a dor. Você não precisa passar de novo para sentir alívio. Se espelha nele, que ele vai ser o reforço da sua salvação. A salvação de todo dia. Não só a salvação eterna, a salvação de você mesmo, salvação dos seus sentimentos, salvação daquilo que você está passando. Então se espelha nele todo dia, todo dia. As cicatrizes, elas ficam, elas não são bonitas, elas são lembranças ruins, então nem as cicatrizes são boas. Você não precisa de cicatriz para lembrar do seu passado, você tem a sua mente. Então, para você realmente não fazer isso, porque não vai te trazer nada de bom, nada mesmo. Então hoje sua vida é mais leve, você tem uma vida com uma rotina diária normal? Tenho, eu não sou presa mais ao meu vício, né, que acabou virando vício. E eu me libertei disso, graças a Deus. Meu Deus, a gente pôde acompanhar bravamente a Ana Flávia junto com esta moça que passou por tudo isso. Parabéns na reportagem da Ana Flávia. E a gente pôde aprender um pouco na vivência, o que dói até o coração da gente ouvir essa moça falando. O que é bom de tudo isso é que ela mostra que ela está curada, sim, liberta, então dá pra gente um sentimento até de alegria saber tudo isso. Doutora, a gente pôde ver ali muitas coisas chocantes, muitos resultados chocantes, mas o que me deixou mais intrigado é que são coisas que acontecem rotineiramente na vida de todas as pessoas. Algumas externam muito e outras externam pouco. Às vezes a gente sente situações que a gente quer colocar para fora e a gente então tem a lágrima que chora e ali passa. Existem pessoas que isso não é o suficiente. E aí então começa esse processo de automutilação ou tenta de alguma forma chamar essa atenção. Qual que é o limite disso tudo ou o start para isso começar? Interessante o termo limite, porque é uma característica da personalidade borderline. Borderline é limítrofe, né? Um transtorno limítrofe. Trata-se dos limites. Uau. Então, quando isso está extrapolando, ela não tem outra forma de expressão, ela se comporta dessa maneira extravagante, né? E ela citou ali sobre alívio. Fica aqui um recado para os pais que, quando estão cuidando de seus bebês, permitem que o choro seja a expressão de um sofrimento emocional. A criança comunica-se chorando, então ela tem que chorar, mas não tem que ficar chorando muito, né? Ela tem que ser atendida, ela tem que ser suprida, ela tem que ter cuidado. Sim. Porque quando vem o alívio, corre-se o risco de associar o sofrimento intenso para receber alívio. Muitos estão nessa faixa etária, né? Nessa fase da idade adolescente, que querem resgatar o cuidado mais primário, né? Então, eles se comportam de uma maneira que vão receber essa ternura. Sim. Da isso primeira seria uma infância. Falta de que não tiveram, às vezes, também? Ou é uma associação. Elas recebem o conforto, o alívio, mas depois de um sofrimento intenso, então sim, fica associado. Eu estava atendendo já um adulto, um homem adulto, e que a vida dele ficou assim, um caos, porque ele tinha um comportamento de se urinar. Ele urinava na cama e isso era muito desagradável, até reconhecermos que era um desejo inconsciente de reviver situação uterina, o aconchego uterino, né? Então, assim, a marca, porque ele perdeu a mãe ao nascer. Então, o contato que ele tinha era uterino.
antes de nascer. Então, ele resgatava esse conforto. Então, ele ficava aquecido na urina, como se ele tivesse envolto ainda, né? Meu Deus. Com aquele líquido amniótico. Então, são lembranças que são registros que a pessoa tenta resgatá-los. Entendi. Então, estar sempre sarado em suas emoções. Sentindo-se aliviado, né, em todas elas. A gente está falando de automutilação, mas eu percebi, por exemplo, até para eu que desconheço a fundo o tema, eu percebi que existem diversas formas. Quais as formas, pastor Rogério, pastor Guerra e também doutora, que a gente pode colocar aqui, que vocês já presenciaram? Por exemplo, a gente viu aí de queimaduras, e tem pessoas que cortam para que o sangue saia, tem pessoas que se coçam até a ferida acontecer. Como é que... Quais são os porque fatores? na realidade isso é considerado um transtorno, né, doutora? É um transtorno. Então, na realidade, esse sentimento, normalmente ele nasce fruto de frustrações, né, ou outras situações que pode ter acontecido na vida aquele adolescente, né, pode ter começado ainda na infância. Tem outras situações que muitas vezes, até algumas fotos que existem disponíveis até no Google e outras buscas que você pode fazer, de cortes abertos, ou seja, onde fica aberto mesmo, já a nível de levar pontos. Então, assim, porque aquilo está sempre sangrando, né? Então, muitos usam a munhequeira para cobrir, muitos fazem isso nas pernas, na região da virilha, né? E é uma situação, ou seja, é uma situação assim silenciosa, é um fato silencioso que não é perceptível, os pais não percebem, muitas vezes as pessoas não percebem. Uma, inclusive, ela carregava a gilete, né, assim cortada no meio, a parte da gilete, dentro do seu lapiseiro, onde guarda suas canetas e tal. Quando ela estava em crise, onde estava sendo muito pressionada, muitas vezes dentro de casa, onde existe um lar totalmente desestabilizado, brigas dos pais, cobrança dos pais sobre a vida dele, e ainda cobrança na escola, né, dos professores, muitas vezes a questão do bullying, né, entre os colegas, o problema de autoestima. Então, naquelas pressões, muitas vezes ela foge, vai no banheiro e aí pega aquela giletezinha, que aparentemente parece que é para apontar o lápis, né, e aí ela se corta e faz com que sangre. E aí, então, aquilo é uma forma de alívio. Ela não quer se matar, mas ela quer, sim, que aquela dor possa expressar exatamente a dor interna. E isso acontece demais. Meu Deus. Demais. A gente tem muitas perguntas para fazer. A primeira pergunta que eu queria fazer, até antes de saber se a medicina coloca alguma cura para isso tudo, é o termo cutting. É um termo que está associado a essa questão da automutilação. É a automutilação. Cutting é a automutilação. Só que tem se usado muito esse termo, né? O cutting, que é um termo em inglês, mas é a mesma coisa que a automutilação. Então, se você tem escutado aí que o cutting significa o que nós estamos falando, exatamente, que é a automutilação. Que o cutting vem desse verbo cortar do inglês, isso, o cortar, cut, né? Cut cortando. Você vê que o Jean não está aqui, mas eu estou representando. Você está chique. Bom, e a gente falando um pouco da medicina. A medicina em si, doutora, ela coloca alguma cura para essa situação, alguma solução para essa situação? Ou depende também da fé ou de outras questões? A medicina propõe controle medicamentoso, sim, ansiolíticos, antidepressivos e ameniza bem. E é um quadro superável. Sim. Isso é facilmente superado, mas é um transtorno psicoemocional. Então, tem que ser associado com um acompanhamento terapêutico. Sim. A Clínica da Alma, ela tem uma equipe habilitada para orientar pessoas, para assistirem pessoas com essas demandas, que são demandas emocionais. Espiritualmente, elas podem ser fortalecidas, sim, mas na área emocional tem que haver uma intervenção. Ótimo. E é bom saber que no Clínica da Alma existem psicólogas, assim como a doutora Delvais, que está aqui com a gente, muitas outras pessoas capacitadas. A Clínica da Alma não é formada só por uma equipe que vê o espiritual, apesar de ser, assim, um time de primeira para isso, mas também oferece todo esse acompanhamento junto com o emocional, com o afetivo. Isso é muito bom, então por isso que os contatos do Clínica da Alma estão passando aqui embaixo e você pode mandar, já tem chegado aqui participações, se tem acontecido algo com você, já pode mandar para a gente aqui
aqui, a gente quer, se você quer guardar, inclusive, a sua identidade, você tem toda a liberdade para isso. Escreva, olha, eu prefiro não ter minha liberdade, ter minha identidade veiculada. Fica tranquilo, aqui a gente vai preservar ao máximo você.